A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia! Deus seja louvado e mais um despertar, mais um amanhecer divino e poderoso do qual o Senhor já nos confiou. Olha que vista abençoada e perfeita que o Papai nos proporcionou mais um amanhecer hoje, para poder estar contemplando as Tuas maravilhas. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei, diz o salmista. Aleluia, ele não cansava de se colocar na presença do Senhor, pedindo para que o Senhor se apresentasse cada vez mais para Ele com as suas maravilhas. Isso é nosso dever aqui, em buscar também cada vez mais a face do Senhor, para que a gente possa viver o melhor de Deus, sempre próximo de Deus, caminhando com Jesus. Amém? Deus seja louvado, e mais um milagre do qual o Senhor já te confiou. Só de ter acordado já é motivo de você dar glória a Deus. Não espere coisas acontecer, não espere resultados sair. Contemple e celebre quem te acordou. Não tem vitória maior que essa, sabia? Às vezes ficamos esperando algumas coisas, alguns detalhinhos, né? Ou situações que às vezes temos que esperar a resposta, mas esquecemos de quem permitiu a gente esperar certas respostas, né? A gente tem que pegar a chave no amanhecer, no acordar, que é a hora que Deus te dá o toque, é a hora que Deus te chama, é a hora que Deus te convoca, que você não sabe como você acordou, mas você sabe que você está de pé, porque isso chama misericórdia e graça de Deus. Ninguém acordou hoje porque quis. Todos que estão de pé, que foram despertados hoje, foi através da bondade, da misericórdia do Senhor, que é infinita e dura para sempre e se renova a cada manhã. Contempla essa vista em nome de Jesus. Você tem uma sexta-feira abençoada, cheia do poder de Deus, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Que você possa sempre se colocar ao céu, em nome de Jesus, terra, céu, consultando ao Senhor, clamando, orando, suplicando, para que antes de fazer qualquer coisa você possa ir em paz. Ir em paz com a leveza daquela paz em espírito. Não por sua vontade, mas pela vontade de Deus. Não pelo seu eu, mas sim pelo de Deus. Amém? Quero deixar um versículo, uma palavra do Evangelho de João rapidinho para vocês, para dar uma refletida sobre a nossa salvação, sobre a direção do qual devemos seguir e sobre o quanto se preocupamos do qual o nosso Deus já enviou o nosso resgatador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muita gente ainda vive como se Ele não tivesse vindo, né? E a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que quando reconhecemos que Cristo já veio e chegamos a viver em comunhão, vivemos com eles por outrora, por outro tempo, muitos que andaram no caminho de Jesus e saíram, é como se estivesse crucificando Ele de novo, vitupério é a palavra. E também em Hebreus o Senhor vai falar que coisa horrível é cair na ira de Deus. Não tente ao Senhor, não fale de Deus só da boca para fora, se ainda você não vive do jeito que Ele quer que você vive. Não fala de Deus só para, às vezes, esboçar algo para alguém que está próximo de você, para aquela pessoa imaginar que você está andando com Deus, mas na verdade falta muito para Deus entrar na tua vida. Se esvazia das coisas que está impedindo o Espírito Santo mover e parar no teu meio e ser manifesto. Se esvazia, negue-se a si mesmo. A palavra do Senhor vai dizer através do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quer continuar me seguindo e vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se, renúncia. Larga isso, larga aquilo, isso não passa, isso não entra, a porta é estreita. E toma parte na cruz comigo. Para a gente tomar parte no corpo de Cristo na cruz, negue-se a si mesmo. É necessário que nasça de novo, ou seja, tem que morrer espiritualmente para todo o seu eu e nascer em Cristo e viver o de Deus. Amém? João 3,16, muito conhecido, porém muitas vezes a gente lê e Deus sempre nos revela de uma forma diferente. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Porque Deus mandou teu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, mas sim que ele fosse salvo. Deus mandou teu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, aí eu fui lá em Marcos 16, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, o socorro já veio há 2000 anos atrás. E Deus está falando que Ele mandou teu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Porque Ele não veio só para condenar. Mas se não aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, não fala que Ele vai condenar, já fala que está condenado. Isso envolve o nosso destino final, a nossa vida aqui e a nossa vida eterna.
E muita gente está brincando com a salvação, por ainda não ter uma visão do jeito que Deus quer que a pessoa tenha. Por mais que vidas venham, profetas, homens de Deus, através de vídeo, pregações, pessoas estão assistindo muito, glória a Deus por isso. O celular tem sido um instrumento poderoso na mão de Deus, mas eu oro ao Senhor que Ele abra os teus olhos e tira toda a escama, para que além de você ouvir, acatar, além de você ver e enxergar o porquê você veio e para onde você vai, se você andar no caminho de Jesus. Amém? Então Deus mandou o teu Filho já há 2000 anos atrás, mas não para que o mundo fosse condenado por ele, mas sim para que o mundo fosse salvo. Porém, aquele que não crê e for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele não veio para condenar, mas aquele que negar ele diante dos homens será negado diante do teu Pai que está no céu. Aquele que não confessar o nome sobre todos os nomes publicamente também não será apresentado diante do Pai Celestial que está no céu. Isso é palavra de Deus, isso é bíblico. Então que você possa a partir de hoje começar a se atentar, começar a ser mais vigilante com teus passos, com seus ambientes, com pessoas do qual está ao teu redor, se essas pessoas te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Existem muitas falsas sensações, por às vezes você clamar a Deus de boca, mas o seu coração está totalmente impuro, sujo, profano, malicioso, maldoso. E Deus esquadrinha o teu coração e você sabe, nada mais nada menos, você e Deus, que no fundo você precisa ser tratado, você precisa abrir algumas portas para Deus entrar e fazer a mudança, tirar móveis velhos e colocar móveis novos. Algumas coisas precisam ser cortadas pela raiz. A palavra do Senhor vai dizer através de Jesus, em João 15, que aquele que estiver nele, aquele que estiver em Cristo, aquele que está falando que está em mim, não der fruto, eu corto e lanço fora, e queimo, e vira palha seca. Pois aquele que estiver em mim, der fruto, eu podo, para que dê mais frutos. Não brinque com a tua salvação. Hoje às vezes você não pode estar entendendo, mas através dessa palavra você já não é mais inocente. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, não adoeça, não bata a cabeça aqui nessa terra. Não viva emocionado, mas viva direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E para que também depois dessa vida alcance a vida eterna. Amém? Que Deus possa te confiar tudo que Ele já entregou, possa te capacitar no caminho por onde você for, mas mediante a tua permissão. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis, logo no começo, capítulo 1, capítulo 2, que Deus levou o reino animal para Adão colocar os nomes. E a partir daquele momento foi dada autoridade ao homem para que conduzisse as coisas, controlasse as coisas, não ser controlado. Às vezes você está sendo controlado e não está percebendo. Mas pelo que, irmão? Não sei, vê o que você está mais ligado. O que te atrapalha mais ir até Deus? Tem muitas coisas que às vezes parecem ser bom aos teus olhos, mas no final leva a caminho de morte e perdição, diz a palavra do Senhor de Provérbios. Amém? Deus abençoe, ótima sexta, se cuida, vigia. O mundo está aí para engolir, o diabo não está brincando de ser diabo, então não brinca de ser crente. Se você ainda não está em Cristo, tenha certeza de que Jesus falou assim em João 8,12: aquele que não me segue está em trevas, aquele que não me segue não está na luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. Se você não está ainda no caminho de Jesus, eu preciso te falar que você está no mundo. Mas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, independente, se seu coração não estiver na mão de Deus, aos olhos de Deus, pobre, cego, miserável e nu, carente da graça, carente do Espírito Santo. Você precisa de Deus na tua vida, foi Ele que te colocou aqui. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: eu te conheço mesmo antes de ser formado no ventre da tua madre e te destino profeta das nações. Você não veio por acaso, você não veio porque você quis. E a nossa vida não é de nós mesmos, temos uma vida aqui terrena emprestada, do qual Deus a qualquer momento pode te chamar. E se Ele te chamar sem a gente estar com Ele aqui, se Ele te chamar sem você ainda não ter negado a si mesmo, ter morrido para esse mundo e nascido em Cristo, aí é mais delicado. Ambos caminhos têm destino. O caminho com Deus tem destino com papai. E o caminho fora de Deus tem um destino do lago de fogo. Amém? Deus te abençoe e te guarde.